Olá, queridos! Mais um Papo que Edifica, agora com os homens conectados com o céu. No vídeo passado nós falávamos sobre Adão e esse vídeo trouxe uma repercussão tremenda. Vários homens vieram me procurar, falar comigo a respeito desse vídeo, pelo WhatsApp, pelo inbox, pelo direct, muita gente conversando comigo a respeito. E abrindo um link sobre Adão, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, homens que atribuem a Deus, às pessoas, as consequências pelo seu erro. Por que que o Senhor está linkando com Adão? Linko com Adão porque Adão, num determinado momento, como se ele não assumisse, ele dissesse que ele come do fruto, que Deus havia já dado a ordem para ele não comer o fruto da árvore. Ali ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Muitas vezes nós atribuímos ao outro, nós atribuímos ao irmão, ao amigo, ao pai, à mãe, porque não vencemos, porque não conseguimos obter algum êxito em alguma parte. E hoje nós queremos falar de Davi. Davi, o rei de Israel, ele comete um adultério e comete um homicídio. E Deus usa a vida do profeta Natan naquele momento para chamar Davi à responsabilidade. Uma coisa que a gente tem reparado atualmente nas gerações é a falta dessa responsabilidade. Responsabilidade de saber que muitas coisas que acontecem, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pai, da mãe, de nenhuma pessoa. Muitas vezes a culpa é de nós mesmos, que não assumimos a nossa responsabilidade, nós não falamos sim, errei nesse ponto. Como existem homens que, em algum momento, a mulher diz alguma coisa para eles e eles não têm a capacidade de dizer para sua esposa, para sua companheira, para sua namorada, para sua mãe: é verdade, você estava certa. Não dão um braço a torcer, seja pelo machismo instituído, seja por várias questões, pelo ego, porque tem casais que eles vivem numa eterna luta, homens versus mulheres, vivem num eterno cabo de guerra, e Deus ele não quer que nós vivamos nesse eterno cabo de guerra. Ele quer que nós venhamos nos unir com o nosso cônjuge ou com a nossa cônjuge. É tempo de união, é tempo de confraternizarem e adorarem a Deus. E a palavra de Deus diz aqui no livro de 2 Samuel, capítulo justamente de número 12, aonde o profeta Natan diz para o rei Davi, versículo 7, então diz Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha só, eu te ungi, rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor. Ali Natan, ele remete a Davi e diz para Davi: presta atenção, tudo que Deus já fez, tudo que Deus já te deu, as portas que ele abriu, eu te ungi, eu investi em você, e você comete esse erro. E a consequência desse erro vai bater na porta da sua casa. Porque diz aqui no versículo de número 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Uria, para que te seja por mulher. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Olha como Deus ele fala com Davi através do profeta Natan. Porque quando vem a consequência dos erros, das escolhas erradas da vida, alguns homens, mulheres, pessoas, enfim, elas querem atribuir a Deus.
Elas querem atribuir ao outro. E muitas vezes a escolha errada, o caminho errado, fomos nós que percorremos. E Natan, ele diz para Davi, Deus sempre esteve com você. Mas pela escolha errada, pelo caminho errado, pelo que você escolheu na sua vida, a espada vai passar na sua casa. Assuma hoje. E diz aqui o rei Davi, versículo de número 13, então disse Davi a Natan, melhor dizendo, pequei contra o Senhor. Ou seja, Davi assume o seu erro, assume o seu pecado, o seu delito. Um homem de verdade, ele assume quando erra. Um homem de verdade pede perdão, pede desculpas e diz, eu errei. Um homem de verdade não é o fato dele dar braço a torcer, é o fato dele não se sentir inseguro ou menos homem, porque ele pede desculpas, porque ele pede perdão ou porque ele diz, eu errei. Pare de culpar as pessoas. Pare de dizer que você não quer buscar a Deus porque tem acontecido coisas ruins na sua vida. Que hoje, em nome de Jesus, você venha parar e analisar e venha dizer, que escolhas eu fiz na minha vida? O que eu fiz de errado? Para estar desempregado? Para estar com um casamento dessa forma? Porque muitas vezes só culpa a esposa. Quantos homens dizem, é ela que não se arruma, é ela que não é sábia? E uma coisa que eu não concordo, e que eu sempre falo nos nossos cultos na igreja, é justamente isso. Sabe o que é? É cobrado da mulher posicionamento, oração, jejum, busque por ele, busque pelo seu marido, a mulher sábia edifica a sua casa. Tudo isso que é cobrado da mulher, o homem também tem que fazer. O homem também tem que praticar. Não é só a mulher que tem a obrigação de manter o lar. Não é só a mulher que tem a obrigação de manter o casamento. O homem, ele não deve ser somente o provedor financeiro, mas ele deve ser o provedor emocional. Ele deve ser o provedor em várias áreas dentro da sua casa. Então, que no nome do Senhor Jesus, homem de Deus, você que está ouvindo essa palavra, aprenda, tenha a hombridade de assumir quando você erra, de pedir perdão a Deus, de dizer, Deus sempre foi comigo, Deus sempre me deu livramento, Deus sempre me abençoou, e por escolhas erradas, por ter pecado, por ter feito tantas coisas que não agradassem a Deus, eu perco a bênção e eu entro num caminho de destruição, por consequência daquilo que eu fiz de errado. Então, se você tem na sua vida ou na sua história consequências de erros, não atribua a Deus, não atribua a sua esposa, não atribua a seu pai, a sua mãe, a sua colega de trabalho, ao seu chefe. Seja homem e diga, eu estou vivenciando isso por culpa minha mesmo. Eu errei, preciso pedir perdão. E ainda há tempo de recomeçar, de escrever uma nova história, escrever um novo tempo, escrever um tempo de bênção, escrever um tempo de renovo. Davi era rei, mas quando o profeta falou com ele, ele verdadeiramente reconheceu. O verdadeiro homem, quando vem algo da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus, ele obedece. É como diz aquele ditado, né? Justamente para que o cara venha ficar ligado. Obedece quem tem juízo. Que você possa hoje obedecer
o que Deus te fala através dos profetas, que você, nessa hora que você está aí assistindo esse vídeo, meu querido, você venha receber da parte do Pai e dizer: Deus, tantas coisas aconteceram, estão acontecendo na minha vida, e eu, por não querer assumir os erros que eu cometi, eu culpo tanta gente e até desconto nas pessoas as minhas frustrações, as minhas dificuldades, o que eu não consegui realizar. Você que está aí amargo, você que está aí pesado, porque você atribui a todo mundo. E Deus hoje está dizendo para você: seja como o rei Davi. Nesse ponto que eu estou dizendo, assuma. Diga: Senhor, eu pequei contra ti. Eu fiz uma escolha errada. Eu agi pelo impulso, eu agi pela emoção. Eu estudei pouco, eu trabalhei pouco, eu fiz pouco. Eu fiz pouco. Por isso que eu estou nessa situação. Enquanto todos estavam estudando, eu estava lá no campo, jogando futebol. Enquanto todos estavam estudando, como eu ouvi uma vez de uma advogada, que pessoas dentro do carro estavam falando para ela: você é advogada, você é bem-sucedida? E ela disse, eu sempre repito essa palavra, e ela disse o seguinte: sabe por que eu sou bem-sucedida? Porque enquanto muitos estavam na praia, eu estava com a minha cara nos livros. Por isso hoje eu sou bem-sucedida. Existe a bênção de Deus, mas se você não se dedicar, se você não correr na frente, não é nem atrás, do teu objetivo, você não vai alcançar. Um homem conectado com o céu, ele assume o seu erro. Um homem conectado com o céu, ouve o profeta, obedece à voz de Deus, entende que ele vai ter que assumir o seu erro e passar pela consequência desse erro, sem culpar a Deus, sem dizer que Deus é o culpado, que a igreja é a culpada, que o pastor é o culpado, que a irmã do círculo de oração é a culpada. Se eu errei, se eu não fui um dizimista fiel, se eu não pratiquei os mandamentos, se eu não fiz o que eu deveria fazer, se eu fui omisso. Existem pais que eles, quando a criação dos filhos dá errado, eles chegam para a mulher e dizem assim: a culpa é tua. Presta atenção, sua filha, ele não fez a filha. Entende? Que nessa hora que ele deixa de ser homem, que ele não assume nem essa paternidade quando as coisas dão errado. Eles falam para a mulher: a sua filha, o seu filho. Eles não assumem. É como diz o ditado: filho feio não tem pai. Filho defeituoso não tem pai. Tem pai sim. Assuma que o seu filho, ele queria ir jogar bola com você, mas você nunca tinha tempo. Assuma que a sua filha, ela queria te dar um abraço, e você dizia para ela: sai, garota chata. E aí, com 13 anos de idade, ela arruma um namorado, engravida, e aí você quer culpar a sua mulher. Sendo que essa menina entra numa gravidez indesejada na adolescência pela carência da figura paterna, figura masculina, que é importante na criação dos filhos. É assumir, colocar, se colocar, ter a hombridade, porque ser homem não é ser somente o que vai, que escala, que faz, que acontece. É o que assume. Assume responsabilidades.
assume quando erra, ouve o profeta e obedece à voz de Deus. Fica por aqui o nosso vídeo do Papo que Edifica. Eu creio que tenha falado ao teu coração aí, homem conectado com o céu. Lembrando que nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, na Avenida das Lagoas 687, em Gardênia Azul, Sobreloja, em frente a Berlim, em cima da gráfica, nós temos um encontro marcado com todos os homens, um rodízio de petiscos, e vocês vão conferir muito mais das palavras de Deus para o coração de cada um. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e tchau, tchau!